porque aí quem não puder participar, depois acessa a gravação, tá bom? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Vou fazer o compartilhamento, ou não precisa de compartilhar não, né? Todo mundo está aí aberto. Então, vamos lá. Questão 1. Caracterize o método global ou analítico e o método sintético, ou fônico-silábico. Então, quem quer falar? Professora, pode falar? Quem falou isso? Luana? Luana. Pode. Luana. Pode falar. A gente fez a caracterização em foco, tá? Sim. O método analítico, ele é do macro para o micro, que permite fazer as relações e associações e construir o próprio conhecimento, ou seja, a autonomia do aluno. Sim. O sintético, ele é do micro para o macro, ele tem aquele método da decoreba, usa cartilhas, conhecimento, aprendizagem são fragmentados. Uhum. E essas são as características que a gente ponderou aqui. Sim, ótimo. Só uma observação, por exemplo, a palavra decoreba, se você for utilizá-la mesmo na escrita, você coloca entre aspas, porque não é uma palavra assim convencional, digamos assim. Qual? Decoreba. Né? A palavra decoreba, na verdade, ela não existe. A gente que inventou essa palavra. Então, na hora que a gente vai escrever, não ficar feio, digamos assim, aí você coloca entre aspas, tá bom? Beleza. Tá bom. Ótimo, professora, professor, só tirar uma dúvida aí. Maida, o método sintético, então, é aquele que decora? Isso, ele é do modelo tradicional. Memoriza. Ah, tá. É de memorização. Isso. Só você pensar assim, sintético vem de síntese, de simplificação. Ah, tá, entendi. Entendeu? Analítico vem de análise. É porque eu tinha colocado ele a partir da utilização de um traçado. Então tá errado, né? Não, mas utilização de um traçado o quê? Pré-estipulado. Tipo, os encontros vocálicos, as famílias silábicas. Isso tudo é coisa já pré-estipulada, né, para criança. Sim. Talvez você teria que delinear um pouco melhor o que você quis dizer com isso. Sim. Tá, joia, então. Obrigada. Tá bom? Nada. Ô, professora. Oi? Vou fazer um comentário. Na hora que eu e o Luan estavam nessa questão, eu estava pensando uma coisa. Se eu falar que o método analítico, ele assim, o centro é o aluno, né? A construção do aluno, beleza. E o sintético seria o foco no conteúdo, em vez de o foco ser no aluno? Sim. Ou nada a ver? Sim. Ou no professor, né? Sim, o foco é no conteúdo e quem passa esse conteúdo é o professor, né? Sim, então, podemos falar que o foco está no conteúdo. Foco no conteúdo. Então, o conhecimento do sintético é transmitido e no analítico é construído. Isso, exatamente. Ok. Inclusive, isso que você está falando, Gabi, é muito importante, que a gente, depois, para finalizar a aula, eu vou passar um vídeo de Emília Ferreiro, e que ela vai falar exatamente isso. Qual que é o ponto alto da psicogênese da escrita, dessa teoria que ela desenvolveu? E o ponto alto é exatamente esse. O estudante passa a ser o centro da atenção. O estudante ele já tem um conhecimento prévio. Ele não é uma tábula rasa que o professor vai lá e vai lançar o conteúdo que o professor acha importante, não. O estudante ele já tem algum conhecimento da língua materna. Então, isso aí que vocês estão falando é muito importante. Alguém quer complementar com alguma coisa? Podemos passar para o próximo, então? Pode.
Então, Ô, ótimo. Carla, Oi? é Ludmila aqui. Sim. Deixa eu te falar. E o analítico sintético? Porque não tem. Porque tem o global analítico, o sintético e o analítico sintético. Que é o que vai falar na questão 2, né? Então, Por isso que eu coloquei lá na questão 2 para a gente poder refletir um pouco melhor. O que tem, Ludmila? Mas, assim, ele não é incluído junto com esses dois métodos, não? Pois é, o que acontece? As linhas que defendem o método global coloca que o estudo da língua pelo estudante tem que ser feito do todo para as partes. Já o que defende lá o método sintético fala que não, que a criança tem que conhecer o som das letras, conhecer as sílabas, para aí sim ela conseguir desenvolver a escrita e aprender a ler e escrever. Só que o que acontece? Esses dois métodos parece que eles se opõem. E qual que é a proposta que traz lá no texto e que a gente tem ouvido muitas discussões? Seria um pouco juntar os dois métodos, mas juntar como? O que o método, a reflexão das partes que o método sintético traz, que é o método fônico, ele pode ser usado dentro do método global. Como? Sempre partindo do todos e depois indo para a parte, para o micro. E quando chegar lá no micro, é aquilo que o Paulo Freire propõe sobre a palavra geradora. Estão lembrados? Uhum. Então, o Paulo Freire, o que ele faz? Ele pega uma palavra do contexto do sujeito ali, no caso dos adultos, mas a gente pode pensar na criança também. Então, por exemplo, eu trabalhei uma parlenda, a casinha da vovó cercadinha de cipó. Trabalhei a parlenda toda. Depois eu vou trabalhar as frases. Das frases eu vou para as palavras. E ali nas palavras eu vou trabalhar as partes menores, no caso, as sílabas e as letras. Então, eu posso pegar, por exemplo, a palavra casinha. Turma, quantos pedacinhos tem a palavra casinha? Vamos pensar? Aí a gente bate palmas. Casinha. Ah, tem 3. Qual que é a primeira sílaba? K. Como que é o som do K? O que forma o K? Alguns vão falar que é a letrinha K. Aí você já vai trazer uma outra discussão. Ah, mas na língua portuguesa, o K geralmente é usado para nomes. Não tem palavrinhas iniciadas por K. Vamos pensar qual palavrinha que a gente conhece, começado por K, para a gente pensar como que é casinha. Ah, o nome da Carla, olha só, Carla começa com K. Como que é a sílaba K da palavrinha Carla? Né? Então, eles trazem, a ideia é trazer a reflexão do método fônico para o método global. Entendeu? Então, usar os dois de uma forma mais de uma forma mais relacionada. Igual o relato, eu coloquei lá páginas nessa atividade, a página, deixa eu ver aqui, página 19 e 20, porque lá na página 19 e 20 vai trazer um relato de uma professora. Vocês leram o relato? De qual? Uhum. Da professora que ela trazia, que ela não entendia por que os alunos dela não aprendiam a ler e escrever, sendo que toda semana ela dava produção de texto. Vocês leram esse relato? Eu li. Então, lá nesse relato, o que a professora concluiu? Por que os alunos dela, apesar dela trabalhar com produção de texto, por que os alunos dela não aprendiam a ler e escrever ou apresentavam certa dificuldade? Aí entra aquela questão da contextualização, né, professora? Entra o quê? Essa é aquele... É porque tem um caso aqui, que eu não sei se é o mesmo, que entra aquela questão de contextualizar com as crianças. É esse ou não é não? Não, não é esse. Peraí, deixa eu ler então. Ela chegou à conclusão porque ela só fazia... Ela não fazia atividade do tipo da palavra. É isso? Atividade de análise. Professora, tá? Oi. Desculpa, por favor, que eu tive que trabalhar, eu tive que ser chamado na empresa aqui. Agora é home office.
Eu não tive condição de... Estou vendo com a turma aqui o que a gente vai fazer ainda. Não sei, desculpa. Não, sem problemas. A gente está na 1 ainda. Gente, eu vou ativar o mudo de todos e quem for falar, abre aí o microfone. Porque tem algum microfone ligado aí. Marilda, você pode repetir de novo, por favor, o que você falou? Ela falou que ela só não estava fazendo só atividade de análise fonológica, só ficava fazendo leitura de produção de texto coletivo e pedindo para eles copiarem e desenharem. Assim eles não podiam se alfabetizar. Agora vou ser diferente, foi isso? Isso. Deu então, vocês viram aí, ela não fazia análise fonológica com os alunos. Ou seja, ela simplesmente escrevia as palavras. Então, por exemplo, os alunos falavam lá, era uma vez. Ela ia lá escrever era uma vez. E o que adianta ela ir lá escrever, os alunos copiarem, se eles não refletir como que se escreve a palavra era, como se escreve a palavra uma, como se escreve a palavra vez. Então, tem que ter reflexão no processo de escrita, mesmo se eu estou utilizando o método global, eu tenho que refletir sobre os sons que formam as palavras. Isso é um dos pré-requisitos para aprender a ler e escrever. É saber os sons. Uma colega de vocês, a Amanda, não lembro qual Amanda, ela me mandou hoje mais cedo um WhatsApp com uma foto de uma criança que ela fez uma parlenda, fez a parlenda da casinha da vovó cercadinha de cipó. E ela me perguntando se ela achava que era silábico, mas não tinha certeza se era silábico. E eu tentando fazer a análise da escrita da criança, mas sem ter visto a criança lendo, né? Que às vezes é um pouco mais complicado. Eu percebi que a criança, algumas palavras, ela está um silábico, praticamente um silábico alfabético. Só que tem palavras que ela ainda não sabe o som que representa aquilo. Por exemplo, a palavra vovó. Vovó, ela escreveu fofó, com F. O som da sílaba casinha, unha, também ela não entendeu ainda que é o NH. Isso também é outra coisa super normal. Então, a criança, ela precisa de conhecer os sons para ela conseguir representar. Então, muitas crianças estão num silábico, às vezes um silábico alfabético, e escreve letras que aparentemente não tem nada a ver, mas é porque ela não conhece o som que forma aquela sílaba. Por isso que a gente tem que fazer análise fonológica também com as crianças. Então, durante as escritas, a gente tem que refletir, relacionar com ficha de nome, relacionar com rótulos que elas conhecem. Deu para entender isso, Ludmila? Carla, sobre essa palavra fofó e não vovó, mas às vezes a criança fala assim. Sim, Carla, obrigada. Então, ótimo, de nada. É por isso que tem que ter análise fonológica. Como é que é? Fonológica. É porque tem crianças que falam fofó. Mas aí que tá. Às vezes a criança também pode ser que ela ainda não conseguiu dominar esse fonema. Então, por exemplo, tem crianças que trocam o C pelo T. Então, fala, por exemplo, tarla. Ou igual cebolinha, não consegue pronunciar o R, fala o L. Então, isso já entra em uma outra situação, entendeu? Aí a gente tem que ver se realmente ele não consegue falar vovó, porque ele não tem esse som do V, ou se realmente ele ainda não entendeu o que representa o som do V. Entendeu? Por isso que a gente tem que observar como que a criança fala também. E muitas vezes criança que não tem uma fala nítida, que troca muitos fonemas, na hora da escrita, ela reproduz os mesmos erros da fala. Então, criança que fala tarla, por exemplo, na hora que vai escrever Carla com T. Por isso que o professor alfabetizado também tem que ficar atento a isso. Professora. Oi? Depois de 7h10 da noite, eu consegui entrar agora. Nossa! Com relação a isso, para a gente, eu acredito que para muitos é até uma coisa nova, porque meu filho está em fase de alfabetização. Então, não está tendo aula, eu estou tendo que aprender, procurar algumas coisas para eu estar passando para ele. E foi
Aí que eu comecei a achar algumas músicas no YouTube que ensina os sons, porque isso até para mim é uma coisa desconhecida, que eu tô aprendendo agora na marra. Aham. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa análise fonológica para a gente não cair nas cartilhas, né? Então, muitos pais, né, igual você está nesse processo, outras famílias que minha turma também está lá estão isolados em suas casas, tem pais que viram e falam assim, Carla, eu perdi a paciência e estou B com A, Bá com meu filho. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a reflexão fonológica não é isso, falar com a criança que B com A é Bá. A reflexão é realmente refletir sobre os sons que formam a palavra. E a palavra tem que estar sobre o som de cada, e até sobre o som de cada letra, que é o que eu tô tentando, assim, eu ainda tô apanhando um pouco, mas é para saber o som do B, o som do C. Para ele entender isso, até para mim está sendo um pouco difícil. Então, para eu passar para ele, entendeu? Não o B com A, o Bá, não. Qual que é o som da letra B, entendeu? Porque a gente acha que o B é o B e não é. Às vezes, o jeito de pronunciar, o jeito de sair, o jeito que a gente mexe a boca, a criança vai aprender até olhando para sua boca qual letra que está saindo, né? Mas tá aí, outro detalhe, você não pode pegar o alfabeto, né, descontextualizado e falar, fulano, vamos treinar o som da letrinha A, agora vamos fazer o som da letrinha B. Também não é essa a proposta. A proposta é pegar um texto contextualizado, fazer a leitura do texto, trabalhar o texto, depois retirar as frases, as palavras, e dentro das palavras fazer essa reflexão fonológica, entendeu? Então, por exemplo, a palavra bala, como será que forma a palavra bala? Ó, ba, ba, qual letrinha que tem esse som? Entendeu? De forma contextualizada, né? Também. Tô apanhando um pouco. Quem está falando? Graziele. Oi, Graziele. Não, é só isso mesmo. Então, entendi. Então, a gente já começou a responder a 2. De acordo com as leituras feitas, qual é a proposta em se tratando do método mais adequado para a alfabetização? Quem quer responder essa? Responder o que escrevi. A gente já discutiu aqui, né? Para mim, professor, eu acho que é a junção que é analítico sintético. Mas uma junção como? Não, uma junção não, desculpa, porque são 3, né? Então seria a terceira, analítico sintético. Isso, mas como que é essa junção? Analítico sintético, ela vê a importância da criança estar no centro e da construção, de trazer textos que são palpáveis para as crianças, são entendíveis por elas. E é claro que, na verdade, aí ela vai do macro para o micro, né? Ela realmente trabalha o som, trabalha o visual, depois a criança vai trabalhando as letras, né? E aí e as sílabas, e aí sim tem um contexto. E aí sim também entra a análise fonológica, que a gente não pode esquecer que é o que propõe nesse método analítico sintético. Isso. Gente, isso ficou claro para todo mundo? Professora, sabe o que eu não estou conseguindo entender dentro desse método? É como que dentro do mesmo método eu não estou conseguindo ver o analítico e o sintético junto. Quando eu vou lá naqueles vídeos que vocês viram, que eu vou lá e peço a criança para ler o que ela escreveu. Aí ela lê, por exemplo, coleta. Aí eu viro e falo assim, mas lê de novo para mim. Aí a criança lê coleta, que ela tinha escrito, não lembro se foi o Q ou se foi o K. Aí eu viro e falo assim para ela, pois é, se fosse no método global, ela ia simplesmente ler para mim. Se fosse só um método global, ia ler para mim, beleza. Mas como eu penso nessa perspectiva da criança também ter que fazer uma análise fonológica, o que eu falei com ela? Ô, Derek, lê para mim de novo. Aí ele leu, coleta. Eu falo, peraí, como que é a sílaba có?
né? Ou então eu falo, quais são as sílabas que formam a palavrinha coleta? Ele vai falar coleta. Ah, Derek, então qual que é a primeira sílaba? Aí ele vai falar, é a sílaba co. Tá, Derek, como que é a sílaba co? A letrinha que forma a sílaba co? Aí ele ficou meio em dúvida. Aí eu virei e falei assim, pois é, na palavrinha Carla, como que é o K? Aí ele falou CA. Aí eu pergunto para ele, mas então se Carla, K é CA, como que é o CO? É o quê? Aí nessa hora cai a ficha da criança e a criança entende que CO não é só a letra Q. CO, já que Carla, K é CA, o CO é o CO. Então aí eu fiz uma análise fonológica da sílaba que forma a palavrinha CO. Mas você percebeu que ela foi contextualizada. Foi contextualizada dentro de uma música. Eu peguei essa palavra para a criança fazer a leitura da palavra e tentar identificar onde está o erro dela. Conseguiu perceber, Gabi, a junção dos dois métodos aí? Gabi, você conseguiu perceber? Ô, professora, eu entendi. Mas, onde que eu pensei? Se você já contextualizou o texto, a palavra e a frase, você está do macro para o micro, para o analítico. Sim. É o analítico. Só que o analítico não fala dessa reflexão das partes. Quando eu faço a reflexão das partes, é o sintético. O analítico não fala de reflexão de partes de nada. Entendi. Igual Paulo Freire, a palavra geradora de Paulo Freire. Ele traz uma parte do contexto dos estudantes e faz uma análise daquela palavra. Essa análise é sintético, não é analítico. Eu entendi agora, professora. Entendi. Professora, pode tirar a dúvida? Tudo bem. Eu tô vendo que cada aluno tem que ser feito um estudo diferente, um acompanhamento diferente. Você talvez possa nos orientar. Uma turma da escola estadual, 20, 30 alunos. Como é que a gente vai administrar isso, professor? Filho, boa pergunta. É muito complexo, muito complexo. Porque estou vendo que cada um precisa ser acompanhado individualmente em determinada situação. Pois é. Mas do jeito que você está falando aí, parece até fácil demais, né? Mas eu estive fazendo estágio numa turma aí que é de fundamental que... Mas você viu, tem momentos que eu vou dar atividade específica para cada nível. Mas vai ter momentos que eu vou dar a mesma atividade para todos os estudantes. Você percebeu que enquanto eles estão fazendo atividade, o professor está passando pelas mesas e fazendo as intervenções. Por isso que eu não posso dar uma atividade em um dia e nunca mais elaborar atividade proposta semelhante para os alunos. Então, eu tenho que elaborar várias propostas semelhantes, até mesmo para dar tempo de eu intervir com todos os estudantes. Entendeu? Então, hoje eu fiz a intervenção, sei lá, com 6 alunos. Eu vou lá, anoto os níveis que eles estão, como que foi, e na próxima vez que eu propor essa atividade, eu vou fazer intervenção com outros. Entendeu? Antônio, você conseguiu entender? Entendi. Realmente não é fácil. Igual no dia que eu estava exibindo os vídeos, vocês viram lá, né? Eu estava filmando de repente um do lado falava uma coisa, eu fazia intervenção no do lado, voltava para o que eu estava filmando. Então, a sala de aula é assim. E realmente, com uma sala com mais de 20 estudantes, na minha opinião, o trabalho fica bem comprometido. Mais de 20 estudantes no processo de alfabetização e letramento é muito complicado. Mas é a realidade, né, professor? Com dificuldade de aprendizagem. É uma realidade. Geralmente tem 25 estudantes na mesma turma. É complicado. Fora quando não tem com inclusão, que aí piora mais e não tem pessoa para cuidar da inclusão. Isso já aconteceu também. Exatamente. Aí fica mais difícil ainda. Por isso que a gente tem que repensar muitas coisas na educação.
Não é à toa que está aí os índices altíssimos de crianças que não são alfabetizadas na idade certa. Realmente, se a criança às vezes não tiver uma intervenção, tem criança que consegue sozinha, mas a maioria, se não tiver uma intervenção, não desenvolve. Ô, Carla. Oi. É por isso que tem menina, no caso da menina que eu conheço, né, que ela tem síndrome de Down e não é alfabetizada, ela está com 13 anos. É porque o processo dela já vem lá de pequeno, né? Exatamente. Ainda tem um complicador, né? Que no caso é a síndrome, então fica mais difícil ainda. A criança de inclusão, ela precisa de um atendimento diferenciado. Precisa. Mas, ô Carla, e ela pode ser alfabetizada com 13 anos? Pode. Qualquer pessoa pode ser... Não, qualquer pessoa sim, né? A gente pode ser alfabetizado em qualquer idade. Lógico que tem que ver qual que seria a real dificuldade dela, né? Como que é o tratamento, qual que é o comprometimento dela. Né? Falando assim, fica um pouco complicado. Eu estou falando porque quando eu acompanhei ela na escola pública, entendeu? Como estagiária. Uhum. E ela é alfabetizada. Então, fiquei assim, nessa pergunta, se ela pode ser alfabetizada. A mãe dela não teve interesse? Não, falando assim, não dá para saber. Tem que ver o que aconteceu quando ela estava lá no primeiro ano, segundo ano. Às vezes eles foram empurrando com a barriga, não deram atividades diferenciadas. Por isso que a gente também vai fazer esse trabalho sobre as deficiências e os transtornos, para a gente entender as especificidades dessas inclusões que a gente tem no contexto da sala de aula. Então, o professor ele tem que conhecer para saber intervir. Né? Então, muitas vezes o professor não tem o conhecimento, aí fica difícil. Uhum. Então, alguém quer falar mais alguma coisa sobre a questão 2 ou podemos ir para a 3? Professor, eu quero falar porque eu ainda estou na dúvida se a minha resposta está certa ou não. Então, lê para a gente. Porque na hora que eu estava fazendo com a Gabi, a gente ficou na dúvida exatamente sobre isso que você está falando, né? A gente não conseguiu meio que colocar ela no papel, entendeu? Aí eu vou ler do jeito que a gente fez, para ver se você responde com o que você falou, porque eu de fato estou na dúvida. Pode falar? Ô, Luana, precisa você complementar ela um pouquinho, viu? Lê para a professora. Então lê aí, Gabi, já que você complementou, lê aí como é que ficou. Não, pode ler você. Eu estou Não, tentando. você coloca a sua complementação. Ô, professor, é porque a gente só tinha colocado a questão do analítico com reflexos do sintético, entendeu? Só que a gente não sabia que reflexos que eram esses. Então, agora vocês sabem, né? Que é o quê? Que é aquela questão da reflexão das partes. Isso. Que a gente pode falar também, chamar de análise fonológica. Isso, entendi. Análise fonológica. Isso. Podemos ir para a próxima, então? Sim. Então, vamos ler a questão 3. Questão 3. Explicite 4 práticas que são adequadas de serem feitas no processo de alfabetização e letramento. Então, quem quer falar aí para a gente? Professor, eu quero tirar uma dúvida se a minha está certa. Pode ler. Uma das que eu coloquei foi o cantinho da leitura. Que é aquela biblioteca que tem na sala. O que acontece? A criança, a proposta seria a criança levar o livro, escolhe o livro na sala e tal, tem aquele momento da contextualização, da história com a criança. Aí cada criança pega um livro e leva para casa para ler juntamente com a família. Depois que ele teve essa leitura com a família, na sala de aula eles fazem uma roda de conversa e a criança conta a parte, por exemplo, conta a parte que mais gostou da história. Essa seria a proposta. Essa é uma prática pedagógica? Ou não? Sim, porque está dentro do contexto do letramento, né? Que é entender a função dessa leitura. Então, está dentro. E o caça-palavras, professora, também é uma prática? Oi? O caça-palavras também é uma prática? Sim. Igual a gente viu lá como forma de intervenção, né?
Entendi. Ah, então tá tranquilo. Então tá tranquilo, Gabi. Mais alguém quer complementar ou podemos passar para 4? A senhora acha que aquele bingo de letras também dá? O bingo de letras? Porque a criança, para ela, um dos pré-requisitos para ela ser alfabetizada é reconhecer as letras. Então, o bingo auxiliaria nisso, no processo de reconhecimento das letras. Então, sim. Quais mais a senhora fala? Que a gente colocou o bingo de letras, parlendas e jogo da memória. Isso, mas, por exemplo, eu coloquei lá explicite, ou seja, era para citar e explicar como que isso é interessante. Então, por exemplo, se eu coloco lá bingo de letras, por quê? Bingo de letras com o objetivo da criança reconhecer as letras do alfabeto. Sim. Jogo da memória como? Jogo da memória que tem a imagem e a respectiva escrita. Então, a criança tem que virar a imagem e encontrar a escrita daquela imagem. Igual foi a proposta do grupo da aula passada do jogo da memória dos legumes, né? Das frutas e tal, dos alimentos. Então, eu tenho que explicar um pouco mais. Igual a Marina trouxe uma proposta que eu não consegui entender muito bem se ela é interessante ou não. Então, vocês têm que explicar, por isso que eu falo, às vezes é melhor colocar umas práticas mais simples, porque se eu não conseguir explicar bem, não vai ter como eu pontuar uma coisa que eu não entendi. Então, se eu colocar lá para vocês explicitarem algumas práticas, vocês têm que colocar a prática e explicar como que ela vai atuar nesse processo, entendeu? Entendi. Mais alguém? Então, ótimo. A questão 4. Defina alfabetização e letramento. Em seguida, responda qual a relação entre eles. Quem quer definir para a gente e falar dessa relação? Professora, eu não sei se a minha tá certa, mas vou ler do jeito que a gente colocou, tá? A alfabetização é quando a criança aprende a ler e a escrever. O letramento é o que a criança consegue interpretar após aprender a ler e escrever. A relação das duas é que a gente acha que... Peraí, vamos primeiro no significado de alfabetização e letramento. Então, só para concluir a sua ideia, a alfabetização é a criança conseguir escrever e ler, ou seja, a técnica. O domínio da técnica, ela consegue ler, ela consegue escrever, mas não necessariamente ainda ela entende o que ela lê e escreve. Então, a alfabetização não é somente a interpretação, mas o letramento não é somente a interpretação. O letramento é saber fazer o uso dessa escrita e dessa leitura. Então, lembra que eu trouxe até aquela charge em uma das aulas, em que tem as duas senhoras passando lá o código de barras, e uma vira e fala assim para a outra, lê para mim o código de barras. Aí a senhora vira assim, tracinho, traço grosso, traço fino, tracinho, traço grosso, traço fino. Então, essa senhora, por exemplo, ela pode estar alfabetizada, mas não exatamente ela está letrada, porque ela não sabe fazer o uso daquela informação. Então, o letramento não é só a interpretação, é saber fazer o uso dessa leitura e dessa escrita. Isso. Entendeu? É o uso. O que eu faço com a leitura e com a escrita? Hein, Carla? É quando ela sabe interpretar e sabe o significado. Para quê e por quê, né? Quando é letrado. Sim. Para quê e por que aquela tá... Saber fazer o uso. Sim. Saber fazer o uso dos usos. Exatamente. Então, Luana, o que seria alfabetizar letrando? Hã? O que seria alfabetizar letrando? Segunda pergunta aí.
A segunda parte da No caso, pergunta é a é qual a relação, né? relação entre eles? Ó, eu entendi que uma depende da outra. Não tem Uhum. como alfabetizar sem letrar, ou tem? Uai, se for pelo Professora, método posso completar agora? sintético, tem. Se for pelo método sintético, primeiro a criança vai aprender as famílias silábicas, vai aprender os encontros vocálicos, e nada disso tem relação com o letramento. Então, ter como tem, só que não vai fazer sentido para a criança. Entendi. Ô, professora, quando eu Oi? e a Luana estava fazendo, é porque eu fiz junto com a Luana. Só que eu acho que Sim. nós duas tivemos um pensamento um pouco diferente na hora de fazer, então. Porque, tipo assim, quando nós falamos a questão de alfabetizar letrando, é aquela questão de, no momento que a criança aprende a ler e escrever, ela está pensando, refletindo sobre aquela leitura, sobre aquela escrita, entendeu? Naquele contexto social. Isso que, para mim, né, é alfabetizar letrando. Ou estou errada? Isso, alfabetizar letrando é trazer o contexto para as aulas de alfabetização. Então, eu não vou pegar, por exemplo, uma bula de remédio, que a criança nunca nem ouviu falar, para trazer para o contexto da infância. Então, o que, por exemplo, eu trago para o contexto da infância? Eu posso trazer um panfleto falando sobre a dengue, eu posso trabalhar com música, com poema, com parlenda, com adivinhação, com uma brincadeira. Então, isso que eu vou trazer para o contexto da infância, né? Igual se eu for falar de jovens e adultos, aí sim eu posso trazer, por exemplo, a bula de um remédio, posso trazer um encarte, né? Às vezes uma novela, não sei. Então, a gente tem que pensar no contexto. Então, alfabetizar letrando é trazer a alfabetização de uma forma contextualizada, igual a sequência didática que vocês trouxeram. Totalmente contextualizada, interdisciplinar. Eu não peguei lá uma palavra qualquer e comecei a trabalhar com as crianças, não. Então, o conteúdo ele está contextualizado. Ô, Carla. Carla. Tem duas falando ao mesmo tempo. Ludmila aqui. Eu acho que o meu conceito de alfabetização pode ser que ajude. Que eu coloquei assim, que a alfabetização é o processo em que os alunos deveriam dominar as habilidades de leitura e escrita de forma mecânica, sem preocupação de interpretar e compreender. Então, quando você une a alfabetização, que é esse conceito, com o letramento, seria o caso do letramento trazer a falta da questão da compreensão, né? Não é isso? Sim. Porque a alfabetização é uma coisa mais mecânica. E o letramento vem para trazer a compreensão e a interpretação, né? O contexto. Faz sentido a alfabetização, não é isso? Isso. Sentido, exatamente. Isso mesmo. Oi, Neila. Eu coloquei essa aí. A alfabetização é a compreensão e a construção de hipótese da escrita, quando a criança compreende as letras e como se escreve. E como se lê, também transforma informação em conhecimentos, utilizando textos reais como lista, poemas, bilhetes, receitas, entre outros gêneros. Isso é você relacionando a alfabetização com letramento, né? Isso. Isso, ótimo, fantástico. Quer repetir para a gente de novo, por favor? Oi? Repete para todo mundo isso de novo, que eu achei legal, por favor. Então, vou ler de novo. A alfabetização é a compreensão e a construção da hipótese da escrita, quando a criança compreende as letras e como ela se escreve, e como se lê, né? E também transforma informação em conhecimentos. O exemplo é utilizando textos reais como listas, poemas, bilhetes, receitas, contos, piadas, entre outros gêneros, onde os alunos podem aprender muito sobre a escrita. E só lá no início que você colocou alfabetização, não é só alfabetização, né? Seria talvez alfabetizar letrando, né? Aí você dá continuidade ao seu texto. Porque lá você só colocou alfabetização.
Mas é porque eu especifiquei cada um, não? Não, mas isso que você falou aí não é só a alfabetização, não é tudo isso, não. A alfabetização é você simplesmente decodificar. Isso. Lê, mas não necessariamente você entende. O letramento é o uso social, igual a gente fala que às vezes tem pessoas que são letradas, mas não são alfabetizadas. Então, mas tem até um relato lá em um dos textos que eu passei para vocês de uma senhora que não sabia ler nem escrever, mas que recebeu uma carta e começou a ler como se ela estivesse realmente lendo, né? Começou a ler. Aí a filha dela falou assim, mãe, você está lendo. Mas não é que ela está lendo, é que ela entende como é a estrutura do gênero carta. Ou seja, ela é letrada, mas ela não é alfabetizada, ela não consegue realmente ler, decodificar o que está escrito. Então, por exemplo, analfabeto que pega ônibus, que consegue assinar o nome, que consegue andar pela cidade, se comunicar, ele, de certa forma, ele é letrado. Né? Só que ele ainda não tem o domínio da leitura e da escrita. Para conseguir perceber essa diferença? Em contrapartida, tem muita gente que lê e escreve, mas na hora que termina de ler um texto, não entendeu nada do que está escrito ali. Então, nós, por exemplo, da área da educação, se a gente pegar um texto lá sobre física quântica para a gente ler, provavelmente a gente não vai entender nada, porque a gente não foi letrado nesse assunto. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí, nisso, a gente é alfabetizado e não letrado, né? Isso, exatamente. Entendi. A gente não é letrado em física quântica. Entendi. Entende o que está lendo, não entende o que está vendo, não é isso? Isso. A gente consegue ler, mas a gente não entende. Ótimo. Agora, questão 5. Quais as contribuições de se desenvolver a alfabetização, letramento de forma interdisciplinar? Quem quer responder isso? Posso falar? Pode. Eu acertei essa, pelo menos, né? Não, as contribuições é que facilita deixa eu ver o que eu escrevi. A interdisciplinaridade dá sentido ao estudo, dando um conhecimento significativo, abrindo novos horizontes. É isso? Sim. Professora, posso falar que eu coloquei também? Quem vai agora é a Gabi? Não, a Bruna. Pode deixar o teu colega falar. A Silvia pediu para, por favor, você aceitar ela entrar no vídeo, na aula. Desculpa, gente. Desculpa interromper, gente. É muita coisa para prestar atenção. Já aceitei. Quem que vai ler agora? Professor, deixa eu falar o que eu coloquei para ver se eu estou no caminho certo. Sim. O que eu entendi? Se eu estiver errada, a senhora me corrija, por favor. Lá no método sintético, eu só vou associar algumas coisas, vamos tentar explicar. Lá no método sintético, não vou falar de método, não, muda. O que eu acho? Eu acho que a interdisciplinaridade, ela interfere nessa questão da alfabetização. Por que ela é importante? Quando eu falo de um determinado assunto, tipo assim, a proposta da interdisciplinaridade é aquela proposta contextualizada. Quando algo não é interdisciplinar, ele acaba sendo conteudista, ou seja, eu vou focar em um conteúdo e eu vou ficar naquilo. Quando eu contextualizo aquilo, eu busco lá na geografia, lá na história, lá no português, lá na matemática. Quando eu busco nessas matérias, eu contextualizo, consigo desenvolver mais habilidades com as crianças e assim eu acho que isso desenvolve mais a questão da criança compreender as coisas, as matérias, até mesmo na questão do desenvolvimento das habilidades da BNCC. Então, sim, algo que é conteudista, quando ele vira interdisciplinar, ele vira contextualizado. É isso que eu acho. Sim. Né? Então, você pode acrescentar só a palavra geralmente. Geralmente, uma proposta interdisciplinar,
ela é mais contextualizada e interessante para os estudantes, porque assim eu estarei trabalhando várias habilidades, não só focado na aquisição do conhecimento e tal, e tudo isso que você falou. Aí é importante a gente não usar palavras tipo sempre, com certeza, porque nem sempre é, né? Então, às vezes, geralmente, a gente usa palavras assim. Mas é isso mesmo, Gabi. Alguém mais quer complementar? Podemos ir para a questão 6, então? Professora, você só repete aí para mim. Você acabou de falar aí para a Gabi que é importante a indisciplinidade, porque a interdisciplinaridade é importante, pois geralmente o conteúdo é trabalhado de uma forma contextualizada, em que eu desenvolvo várias habilidades ao mesmo tempo e não fico focada em apenas um tipo de conhecimento. Ah, sim. Então, obrigada, hein? Nada. Agora o 6. Escreva os níveis de escrita e suas respectivas características. Então, quem quer começar? Qual que é o primeiro nível? Pré-silábico. Pré-silábico. Quais são as características do pré-silábico? Ele confunde o desenho com a escrita, dificuldades em diferenciar letras e números, e a escrita tem relação com o objeto. Eu nem estou entendendo minha letra. Realismo nominal, uma coisa assim. Isso, realismo nominal. Gabi, lê aí que eu não estou entendendo minha letra, não. Não, mas é isso mesmo, Luana. Porém, você colocou aí. Como é que é? Confunde letra com desenho e pode misturar, mistura letra com número. Então, não necessariamente. A criança pré-silábica menos avançada, digamos assim, ela pode misturar desenho com escrita. Lembra do uso das palavras? Pode. Porque tem criança que ela está no pré-silábico e que ela não confunde letra com número, não confunde desenho com letra, né? Então, a principal característica do pré-silábico, quem quer falar? Qual que é a principal característica? Isso que a Luana falou também é. Só que não é assim, ela mistura. Ela pode misturar, porque tem criança pré-silábica que não faz esse tipo de confusão. Quem quer complementar as ideias da Luana? Nossa, professora, são as garatujas? Também, garatujas está associada ao pré-silábico. Seria representar a escrita com desenho? A Luana colocou isso, que ela pode confundir a escrita com desenho, mas o que mais? O que é o principal ponto-chave do pré-silábico? A escrita tem relação com o objeto? A escrita não tem uma lógica. Exatamente. Essa é a principal característica do pré-silábico, que você não vai encontrar isso nos outros níveis. Porque, por exemplo, no silábico já tem uma lógica. No pré-silábico, não, são letras aleatórias, não tem nenhuma lógica as letras que a criança coloca. Então, isso que é o importante no pré-silábico. É uma escrita sem uma lógica, né? Sem estar relacionada a nada. Então, algumas crianças podem, sim, confundir número com letra, desenho com letra. Pode ter criança que acha que a escrita ela tem que representar o objeto. Então, se ela vai escrever formiguinha, ela escreve pequenininho. Se ela vai escrever elefante, ela vai escrever uma palavra grandona, que aí entra o realismo nominal. Então, essas são as características do nível pré-silábico. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? E o próximo nível qual que é? Silábico? Silábico. Vamos lá, quero ouvir outras pessoas falando. Estou ouvindo mais a Luana, Gabi. Deixa eu ver quem não falou aqui. Ellen, Fabiana.
Quero ouvir vocês. Amanda, acho que eu também não ouvi a Amanda ainda. Eu quero só ouvir porque eu preciso aprender. Esse aí eu quero só ouvir porque eu preciso aprender. Ana Luísa, também Ana Luísa, acho que eu não ouvi, não. Ô, professora. Ela não está sem, ela está sem fone. Ah, ela Ana Luísa está sem fone. Quem está falando agora? É a Ellen. Ellen. Oi, Ellen. O silábico é quando já aparece o uso de algumas sílabas? Explique isso melhor. Ai, como é que eu posso dizer? Igual mesmo. Sem... Ai. A criança já consegue identificar alguma sílaba na palavra? Isso, a criança já consegue perceber que a escrita tem uma lógica, né? Quem falou aí junto? Não entendi. Que cada sílaba constitui para elas uma letra. Isso, cada sílaba constitui uma letra. Então, a criança nesse nível, quem quer completar? É um pouco diferente, professor. Nesse processo do silábico, eu acho que ela tem meio que duas fases, que é o quantitativo e o qualitativo. O quantitativo é de acordo com a quantidade de letra e a sílaba ela não possui um valor sonoro. Já a qualitativa, ela relaciona a letra com o som presente na sílaba. Então, uma tem valor sonoro e a outra não. Tá errado? Tá, isso que vocês falaram tá ok, só que vocês esqueceram de um detalhe que é muito importante no silábico, que é o que vai diferenciar esse nível dos outros. Qual que é esse detalhe que eu ainda não ouvi ninguém falando? Ele já estabelece uma relação entre a fala e a escrita. Sim, mais um que é o ponto-chave. Professora. Oi, Amanda. É, Amanda. Não sei, acho que não é isso não, mas uma coisa que eu anotei não foi dita. É a impossibilidade de fazer registros iguais. Entendeu que a escrita nota? Espera aí, só um minutinho. Amanda, repete, por favor. Eu não acho que seja isso, mas eu escrevi isso e ninguém disse. A possibilidade de fazer registros iguais para palavras diferentes. Eu não estou ouvindo. Isso pode acontecer, mas ainda não é isso. Isso também é uma característica do nível silábico. Mas o que é o ponto-chave? A Luana falou, a criança começa a entender que a fala é notada no papel também, mas ainda não é a característica-chave. A criança, ela usa o quê para representar o quê? Cavalo. Professor, é aquela questão de ela usar a letra como o som presente na sílaba? Quase. A criança, no nível silábico, como o próprio nome já diz, silábico, ela usa uma letra para representar cada sílaba. Então, essa é a característica principal. Anotem aí. Uma letra para representar cada sílaba. Oi? Eu disse isso, a senhora ainda repetiu. Quem, Graziele? Não, eu. Rosalina? Eu falei, cada letra corresponde a uma sílaba para a criança. Te disse isso, a senhora ainda repetiu. A letra corresponde a uma... sim, verdade, desculpa. Então, é isso. Uma letra representa a sílaba. Então, é uma letra para cada sílaba. A gente não pode esquecer disso. Só que o silábico, igual a Luana falou, pode ser dividido entre silábico quantitativo e silábico qualitativo. O silábico quantitativo, a criança está preocupada com a quantidade de sílabas que tem na palavra. Então, se ela vai escrever, por exemplo, a palavra bola, ela pode pôr o X e o Z. 2 letras representando 2 sílabas. Tem valor sonoro? Não, não tem valor sonoro nenhum. Já a criança que estiver no silábico qualitativo, olha só, vem de qualidade. Ela já começa a perceber os sons dessas sílabas. Então, na hora que ela for escrever bola, provavelmente ela vai escrever o O e o A.
que quando fala bó, ela escuta o som do ó, e quando fala o lá, ela escuta o som do lá. E geralmente eles usam as vogais para representar. É uma criança ou outra que geralmente coloca as consoantes. Geralmente elas usam as vogais. Alguém está com alguma dúvida no silábico? Então, vamos para o próximo nível. Qual que é o próximo nível depois do silábico? Silábico alfabético. Sim. Quais são as características do silábico alfabético? Eu não sei se tá... Eu fiquei um pouco em dúvida em relação a essa. Mas eu acho que ela não tem uma escrita definida, não. Não tem uma escrita definida? Ela pode ser tanto silábica ou alfabética. Então você tem que complementar com isso, porque se você simplesmente falar que não tem uma escrita definida, para mim o nível que não tem uma escrita definida é o pré-silábico. Então ela tem uma escrita definida sim, só que ora ela escreve de forma alfabética e ora ela escreve de forma silábica. Então às vezes ela consegue representar a sílaba toda e às vezes ela coloca uma letra para representar a sílaba. Tá, entendi. Esse nível ficou claro para todo mundo? Acho que esse nível não tem muita dificuldade, não. Ô, professor, eu não consigo ter clareza desde o primeiro dia que eu vi esse nível. Sabe por quê? Alguns vídeos, eles alegam que a criança, para mim, a criança que está no silábico alfabético e que já está alfabético. Como que eu consigo fazer essa diferença? Reconhecer essa diferença do alfabético e do... Você me fez essa pergunta também na aula anterior. Se ela, em algumas palavras, ela representa a sílaba com uma letra só, ela é silábica alfabética. Agora, se ela escreve com erros ortográficos, ela é alfabética. Vou te dar um exemplo. Uma criança que escreve bola, põe o B, o L e o A. Ela é silábica alfabética. Entendeu? Porque o bó, ela representou com uma letra. O lá, ela representou com duas. Outro exemplo, alguém... Peraí, deixa eu ativar o mudo. Outro exemplo, na escrita da criança que a Amanda me mandou hoje, tinha lá a palavra casinha. Casinha, na hora do K, a criança só colocava o C. E na hora do nhá, eu acho que ela só põe um N. No zi, eu acho que ela põe o Z e o I. Então, K, o C, o zi, o Z e o I, e o nhá, só o N. Então, ela está silábica alfabética. Conseguiu perceber aí na palavra casinha? Outro exemplo, sei lá, a palavra mesa. Mesa. Põe só o M, o S e o A. Entendeu? Então, mesa, o M, o Z e o A. Então, a criança silábica alfabética, em alguns momentos ela escreve de forma silábica, em alguns momentos ela escreve de forma alfabética. Ela oscila entre esses dois níveis. Entendeu? Professor, e quando ela for escrever, tipo assim, se ela for usar uma letra só para aquela sílaba, normalmente, nessa fase, ela já vai colocar uma letra correspondente, né? Não vai ter mais essa dúvida. Geralmente. Mas pode acontecer da criança ainda não estar muito bem fonologicamente desenvolvida, dela ainda confundir alguns sons. Então, pode acontecer. Não é regra, com certeza ela vai colocar. Pode ser que ela não conheça o som e coloque uma letra qualquer lá só para tampar o buraco, digamos assim. Mais alguma dúvida? Gabi, entendeu, Gabi? Gabi, sabe aquele formulário que eu mandei para você? Tem o PowerPoint também. Pega lá o PowerPoint ou então o formulário que eu mandei para vocês e olha a escrita da criança silábica e a escrita da criança silábica alfabética. Você vai ver a diferença. A silábica, ela põe uma letra só para cada sílaba. A criança silábica alfabética tem hora que ela escreve uma letra só para cada sílaba e tem hora que ela escreve a sílaba completa.
E a criança alfabética, ela escreve sempre a sílaba completa, com erro ortográfico às vezes. Então, por exemplo, uma criança pode escrever casinha, na hora do nha, ela pôs só o N e o A. Isso não significa que ela não está alfabética, ela está alfabética, só que ela não sabe como que é o som do nha. Então, põe só o N e o A. Entendeu? Entendi. Olha lá no PowerPoint, se ainda tiver dúvida, você pode me chamar no privado que a gente volta a conversar e eu tento te explicar de outra forma. Tá bom. Obrigada. Nada. E o último nível, qual que é? É muito complicado. Eu também não consigo me acertar com isso. E o último nível? Alfabético. Alfabético. Quais são as características do nível alfabético? Faz relação entre grafemas e fonemas e tem dificuldade em relação à ortografia. Isso, pode ter dificuldade, né? Pode ter dificuldade em relação à ortografia. Ficou claro? Acho que alfabético não tem muito, né? Muita dúvida, não. No alfabético que se aconselha começar o uso da letra cursiva, né? Porque aí a criança já está dominando a leitura e a escrita das palavras, né? Tá tranquilo? Tá. Alguém tem alguma Carla, dúvida sobre... Quem tá falando? Carla. Oi? Marilda. Para que a gente aprende cursiva se a gente lê em tudo quanto é lugar letra chave? Porque, tecnicamente, a letra cursiva é para agilizar a escrita. Quando a gente escreve com letra cursiva, a gente escreve de uma forma mais rápida. É só por isso. Porque eu acho que isso mais é para confundir também. Porque Mas a livro não... ela propicia uma maior agilidade na escrita. Por isso que a gente aprende a letra cursiva. Eu consigo entender. Agora, no período de alfabetização, acho que complica mais a vida da criança. Não. Por isso que a gente introduz a letra cursiva depois que ela está alfabetizada. Entendeu? Para não complicar a vida da criança. Entendi. Então, ótimo, gente. Eu sei que vocês devem estar um pouquinho cansados, mas eu queria finalizar assistindo um vídeo de 3 minutinhos com a Emília Ferreiro, que ela vai trazer assim, essa ideia principal da questão da alfabetização e do letramento. Então, eu vou dar aí 3 minutinhos para a gente assistir, só para a gente fechar essa ideia, tá bom? Uhum. Já coloquei lá no grupo. Todo mundo acessou? Tranquilo, né? Então, ótimo. Emília, o que você considera mais relevante em suas pesquisas, as suas contribuições?
bom, professora. Prontinho, gente, ok? E então, alguém quer comentar alguma coisa sobre o vídeo? Apesar de que ele é bem autoexplicativo, né? Eu me identifiquei muito, professora, porque eu estudei em uma escola tradicional e realmente eu não era o centro do processo. Eu acho que o que ela falou realmente essa educação que a gente tem hoje em dia, ela é muito. As crianças têm o privilégio de poder ser o centro do processo, do raciocínio deles ser levado em conta, porque a gente era o tempo todo tolhido, né, nos nossos pensamentos. E também ser um professor que é um agente de levar a criança a perceber que o processo que ela está tendo na cabecinha dela é um caminho de aprendizagem, também deve ser muito legal. Uhum. Sim, com certeza. Alguém quer complementar isso que a Raquel falou? Outras ideias? Antônio, como é isso numa sala de 30 estudantes? Sim. Não é brincadeira, não. Carla. Oi? Então, realmente, mas não é só na área da educação, não. A criança, ela pensar incomoda muita gente, até numa família. Sim. A criança, ela pensa, ela reflete sobre o que ela vê e ela fala, isso incomoda até na família mesmo, não é só na área da educação. Porque a criança, em outros tempos, ela não tinha direito de falar. Eu tiro por mim, eu era criança, meu avô, ele tinha mania de esfregar a barba mal feita no rosto da gente. A gente não tinha direito de reclamar que aquilo arranhava o nosso rosto, nem de dizer que era feia. Vai fazer isso com uma criança hoje em dia. Eu tenho pavor de barba por causa desse trauma de infância. Exato. Meu marido e meus filhos de barba, é um trauma de infância. Então, a criança nunca teve o direito de se expressar. Sim. Se expressar. Então, a criança, uma criança que consegue se expressar de verdade, ela incomoda muita gente. Sim. Muito bom. Eu gostaria de acrescentar uma coisa que me fez lembrar do modo tradicional de ensino, quando a criança era considerada um adulto pequeno, né? Sim. A forma como a criança era tratada, ela tinha que aprender por si própria, se não aprendesse, era corrigida, né? Era castigo. Toma de palmatória. Né? Então, assim, o que me fez ver nela, como que ela colocou a criança, né, como um ser que tem, tipo assim, ter vida própria. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente tem que entender, para a gente poder conviver com a criança, a gente tem que entender o que a criança faz. E isso realmente não é difícil, né? Sim, essas não é coisas, se colocar nessa situação. Agora, ela e tem uma outra pessoa também, né? Ferreiro, e tem a outra também, mulher, que também parece que é entrevistada, que é a companheira dela, né? É Ana Teberos. Me deu vontade de assistir mais vídeo dela depois desse vídeo. E tem vários. Isso daí é uma entrevista longa. Se vocês tiverem interesse depois de assistir os outros vídeos, é muito interessante e vai ajudar vocês a entenderem até mais sobre esse processo de alfabetização, letramento, os níveis. São vídeos muito interessantes, vale a pena assistir, quer dizer. E o interessante é que ela não é brasileira, e mesmo assim, você vê que a criança, no mundo todo, tem uma atitude parecidas, né? Tipo assim, pode dizer assim? Sim, porque a língua espanhola, ela tem uma certa relação com a língua portuguesa na formação dela, né? Então, o processo que ela passa, né, uma criança argentina, para aprender a ler e escrever, é semelhante ao que acontece aqui no Brasil. O que não acontece, por exemplo, na língua chinesa, né, que a escrita é representada por símbolos, então é um outro processo que eu também nem sei te falar. Entendeu?
Entendi. É muito interessante. Eu vou dar uma olhada nos vídeos dela. Eu gostei. Sim, Gostei vale da a forma pena. como ela... A gente percebe que ela... Parece que ela ama o que fala, né? Isso me Sim, chamou quem atenção. tiver tempo pode assistir os outros vídeos, que são muito interessantes. Mas alguém quer complementar com alguma ideia? Ô, professor, deixa eu só fazer uma observação que eu observei também. Ah. Quando o Antônio falou essa questão da criança, né, eu trouxe na memória aquela questão da sociologia da infância, porque no que ela falava, ela reconhecia aquela questão da criança como um ser social, sabe, desde o momento que nasce, a questão do incômodo da criança, do pensamento da criança, como que isso influencia intimamente o processo e a construção do letramento da alfabetização dessa criança. E é o que ela fala lá na psicologia da escrita também, quando ela expõe aquelas coisas lá, os métodos de alfabetização, aquela questão do método global, da contextualização. Achei isso interessante também. Sim, sim. Então, ótimo, pessoal. Boa noite, obrigada pela participação da aula de hoje. Estudem bastante para o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo, tchau, professor. Pega leve, tá? Boa noite. Boa noite, gente. Tá? Saudades. Pega leve já. Ó, quer uma revisão melhor do que essa? Peguei levíssimo depois dessa revisão. A revisão na prova. Mais leve do que isso, só se eu der uma prova em dupla. Tchau, boa noite. Professora, boa noite. Boa noite, bom descanso para você. Obrigada para todos vocês.